Bom dia, meus queridos. Para quem assistiu à tarde, boa tarde, né? Nós estamos aí de novo para mais uma aula, né? Espero que tenham gostado da primeira. Espero que gostem mais da segunda, né? Porque a expectativa é que cada aula o cara faça um pouco melhor. Eu já estou quase famoso, né? Meu canal aí já teve, né, quase 300 visualizações nos vídeos. O primeiro ano foi o que mais assistiu. Obrigado lá. Se puderem deixar os comentários lá, falando se gostaram ou não. Só falo se gostar, né? Se não gostar, não deixe comentário. Tudo bem? Então vamos lá, vamos começar mais uma aula hoje. Hoje nós vamos falar de forças, né? Então, antes a gente falou das leis de Newton, que era como a gente poderia tratar as forças, agora a gente vai falar das forças em si, né? Então vai ficar mais fácil vocês entenderem, mas é um assunto um pouquinho mais chato, então eu peço que prestem bastante atenção, que não é tão trivial forças assim. Tudo bem? Então vamos começar a apresentação. Vou pedir aqui para a minha apresentação e o slide atual. Então vamos começar aqui, ó. Então hoje nós vamos começar com os tipos de forças. Então, só um pouquinho aí para dar uma animada no pessoal aí, então tentar iluminar o caminho de vocês com essa aula de hoje. Quais os tipos de força que nós vamos ter? Vamos começar pela principal, né? Pela mais famosa de todas, a força-peso, né? Então, a força-peso é devido à força gravitacional da Terra. Ela aponta sempre para o centro da Terra. Então, não importa se está aqui no Brasil ou no Japão, ela vai apontar sempre para o centro da Terra. Por isso que a gente sempre desenha ela apontando para baixo, né? Onde a gente está, ela vai estar sempre apontando para baixo. Tudo bem? E como que eu calculo essa força-peso? A força-peso é muito fácil calcular. Basta eu ter a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade naquele local, né? Então a gente sabe que cada planeta, né, ou cada objeto do sistema solar tem uma força gravitacional diferente, então tem uma aceleração da gravidade diferente. A nossa aqui na Terra é em torno de 9,81 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Em cada lugar esse valor muda, né? Em cada objeto do sistema solar ou cada objeto do universo, esse valor muda. Então, aqui, ó, o P, a gente sempre vai chamar a força-peso de P, que é medida em newtons, a massa é em quilograma e a aceleração da gravidade é em metros por segundo ao quadrado. Então, a gente sempre pergunta, qual é o seu peso, né, aqui na Terra? Muitos vão falar, meu peso é 70 quilos, 80 quilos. Está errado, tá, pessoal? Porque força-peso é força, não é massa. Então, para calcular o nosso peso, né, o que a gente tem que fazer? Tem que pegar a massa e multiplicar pela gravidade. Só deixa eu pegar aqui ajustar aqui para... Opa. Aqui, agora vocês vão ver onde eu aponto. Então, ó, o peso, eu tenho que pegar a massa e multiplicar pela gravidade. Então, imagine que eu estou aqui na Terra, né? A minha massa aqui, vou pegar o meu exemplo, minha massa é de 80 quilos. A aceleração da gravidade aqui na Terra é 9,81. Então, para calcular o meu peso, eu tenho que pegar os meus 80 quilos e multiplicar pela aceleração da gravidade, que vai dar 784,8 newtons. Então, o meu peso é 784,8 newtons. Isso aqui na Terra. Caso eu vá para a Lua,
já muda, né? Por quê? Porque a aceleração da gravidade na Lua é diferente. Não é que eu emagreci, não fiz regime nada, é que a aceleração da gravidade é diferente. Lá na Lua, a aceleração da gravidade é 1,62 metros por segundo ao quadrado. Então, se eu calcular o meu peso lá na Lua, eu vou pegar minha massa, que continua 180, a massa nunca muda, multiplicar pela aceleração da gravidade da Lua, vai estar 129,6. Então, o meu peso na Lua é 129,6 newtons. Por isso que quando aparece a imagem do pessoal na Lua, né, eles conseguem ter aqueles pulos, né, aqueles saltos, é bem difícil, eles caminham, parece que estão meio que levitando. Por quê? Porque a força-peso deles é muito menor, então eles conseguem fazer aquela caminhada diferenciada do que aqui na Terra. Tudo bem? Quais são os instrumentos que a gente pode medir essas forças? O nome desses instrumentos é um dinamômetro, tá? Lá na escola a gente tem um dinamômetro, né? Quando a gente voltar às aulas eu vou mostrar para vocês que nada mais é do que uma mola. Então a gente calcula a força a partir da elongação dessa mola, né? O quanto ela esticou. Nas balanças também é feito assim, né? Só que a balança a gente não estica a mola, a gente comprime a mola quanto a gente sobe, tá? Então, essas forças, a maioria das vezes, é medida através de uma mola, porque a mola também vai ter uma força elástica, que é o assunto mais para frente, tudo bem? Então, para medir força, a gente usa o dinamômetro. Uma outra força bem legal é a força normal. Ela é uma força bem simples, mas o pessoal sempre tem dificuldade em entender ela, né? Ó, a definição dela está ali, ó. A força normal existe quando o corpo está em contato com uma superfície. Então, o que que acontece? Eu tenho a força peso empurrando para baixo esse corpo, né, o centro da Terra, como a gente já viu, e vai ter uma força que não deixa esse objeto ir para o centro da Terra, que é provocado pela mesa. A mesa empurra esse objeto para cima. Então, o que que acontece? Eu tenho uma ação, que é a força-peso, e tenho a reação da mesa, que vai ser, a gente vai chamar de normal, né? Claro, por que que tem que aparecer essa força normal? Porque senão, se tivesse só a força-peso, o que que aconteceria com esse peso, com esse objeto? Ele ia entrando na Terra e não ia parar, ia caindo, mas eu tenho que ter alguma coisa que segure ele, que seria essa superfície. E quem faz essa, a gente chama essa força de normal, tá? Então, a força normal, ela é sempre perpendicular à superfície, ou seja, forma um ângulo de 90 graus. Ou seja, se eu tenho a superfície aqui, ó, ela é perpendicular à superfície, tá? Então, essa é a força normal. Aqui eu vou ter alguns exemplos para vocês entenderem melhor. Ó, agora eu inclinei minha mesa. A minha força normal vai mudar? Claro, a força peso continua para baixo, mas o que que acontece com a força normal? Ela tem que ser perpendicular a essa superfície, tá? Então, a força normal é sempre perpendicular à superfície. Aqui tem vários exemplos, ó. A superfície está aqui, força normal perpendicular. Superfície aqui, força normal perpendicular. Superfície, força normal perpendicular. Ah, professor, mas se ela tiver, aqui nesse caso, que ela está perpendicular à horizontal, ou seja, está na vertical, né, a minha parede. Não importa, a força normal é sempre perpendicular à superfície, está apontando para cá. Nesse caso, só mudei o sentido, né? E aqui, de cabeça para baixo, não importa, né? A força normal, ela é sempre perpendicular à superfície, né? Isso aqui, imagina que eu estou segurando um objeto contra o teto. Então, esse teto está empurrando esse objeto para baixo. E, se não tiver superfície, ou seja, aqui um exemplo de queda livre, o objeto está caindo, eu tenho superfície? Não. Quanto vale minha normal? Vale zero. Não tem, porque eu não tenho nenhuma superfície que está em contato fazendo força com esse objeto. Ok?
Nós também temos força de atrito, né? A força de atrito é definida como uma força de contato que causa resistência ao movimento, ou seja, se eu tento empurrar um objeto, vai ter uma força que vai resistir, não vai deixar eu empurrar esse objeto. Essa força a gente chama de força de atrito, tá? Essa força de atrito é sempre paralela à superfície de contato e atua sempre no sentido contrário ao movimento. Se eu empurro o meu objeto para a esquerda, ela vai empurrar de volta para a direita. Tá? Então, a força de atrito é sempre contrária ao movimento. Tá? Para calcular a força de atrito, né, que eu chamei aqui de FAT, eu vou precisar do coeficiente de atrito, que a gente chama de μ, né, uma letrinha grega, e da normal, da força normal. Quanto maior a força normal, aumenta a força de atrito. Então, aqui, ó, só para exemplificar, eu estou empurrando num sentido, né? E a força de atrito, ela aponta no outro sentido. Aqui tem a força de atrito, né? FAT, medido em newtons. O μ, que é o coeficiente de atrito, ele é adimensional. O que isso significa, adimensional? Ele não tem dimensão, ele não tem unidade. Então, ele é só o valor, não posso colocar nenhuma unidade para ele. Tá? Então, o μ é só um valor. E eu tenho a força normal N, que também é medida em newtons. Tá? Só para vocês entenderem por que ele é dimensional, ó, a força de atrito é medida em newtons. E a normal também é medida em newtons. Então, o que acontece? Esse μ não pode ter dimensão, porque ambos têm a mesma unidade. Tá? Então, por isso que ele é adimensional. A força de atrito ela pode ser de dois tipos. E pode ser a força de atrito ela pode ser estático ou cinético. Estático é quando a superfície está parada, né? Ou seja, não tem movimento em relação a à superfície e o objeto. Ambos estão parados, um em cima do outro. Agora, o cinético é diferente, tem movimento. Eles estão raspando um em cima do outro, tá? Então, esse atrito aí a gente diz que é atrito cinético, ou seja, atrito, né, em movimento. Tudo bem? Tem uma coisa muito importante, tá? Ambos são calculados da mesma maneira, né? Só que um a gente usa o μe, que é o coeficiente de atrito estático, e o outro que a gente usa o μc, que é o coeficiente de atrito cinético, tá? E a coisa bem importante é que o coeficiente de atrito estático é sempre maior que o coeficiente de atrito cinético, tá? Então, o objeto ele tem uma força de atrito maior quando ele está parado. Quando ele começa a se movimentar, essa força de atrito diminui, porque ele passa a ser um atrito cinético. Então, para iniciar o movimento, é necessário executar uma força maior do que para manter esse movimento. Por quê? Porque o μe, o coeficiente de atrito estático, é sempre maior que o μc, que é o coeficiente de atrito cinético. Então, a força de atrito estático é sempre maior que a força de atrito cinético. Deixa eu voltar aqui para falar mais um pouquinho das forças de atrito. Isso é bem importante porque é aplicado no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, tá? Vocês já escutaram, né, a sigla ABS, né? Os carros, a partir de 2014 ou 2015, eles foram obrigados a começarem a vir com os freios ABS. O que é esse ABS, né? Ele não trava as rodas. Por que não trava as rodas? Porque quando ele trava as rodas, né, o que acontece com a roda? Ela começa a deslizar sobre a superfície, sobre a rua, o asfalto, tá? Começa a deslizar. Quando ela desliza, que tipo de atrito eu tenho? O atrito cinético, tá? E quando elas estão rodando ainda em cima do asfalto, né, elas não estão deslizando. Então, esse atrito ainda é
estático. Então, o coeficiente de atrito estático é maior, então a força de atrito estático é maior, fazendo o quê? Que o freio ele se torne melhor quando as rodas ainda estão rodando. Então, por isso que esse ABS evita o quê? Que aconteça o deslizamento da roda sobre o asfalto. Ela não trava a roda, então ela não escorrega sobre o asfalto, tá? Então, é um pouquinho de física aí aplicado no nosso dia a dia. Tá? Então, por isso que é muito importante. Né? Nunca esqueça, o coeficiente de atrito estático é sempre maior que o coeficiente de atrito cinético. Ah, professor, repetiu 5 vezes a mesma coisa, para vocês gravarem, né? Para vocês não esquecerem quando vocês precisarem dessa informação. Ok? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora da força elástica, né? Falei lá, lá quando eu falei do dinamômetro, né? Que a maioria usa uma mola. Então, agora a força elástica, ela também usa uma mola, né? Então, ali, ó, os corpos com capacidade de formação, como, por exemplo, molas elásticas, quando sujeitos a uma força de ação, apresentam reação denominada força elástica. Então, se eu comprimo uma mola, essa mola vai me devolver uma força, que essa força seria a minha força elástica, tá? Essa força elástica, ela depende de basicamente dois fatores. Uma, o tipo da mola, né? Quanto mais potente a mola, maior vai ser essa força elástica. E o de quanto eu amassar essa mola, de quanto eu deformar essa mola, tá? Então, a mola eu posso elongar, a elongação é o quanto eu deformo essa mola, tá? Então, eu posso comprimir ou posso elongar ela, eu posso aumentar, tudo bem? Então, a mola pode ser usada nos dois sentidos, né? O elástico é um pouco diferente, que a gente só faz a elongação, né? Mas ela também, a gente pode calcular a força dela ou a força dele da mesma maneira, tá? Então, olha aqui, ó. Tem uma mola. Essa mola é formada por uma constante elástica, que é o K, que está aqui na formulazinha, tá? Essa constante elástica aqui é o K. E quando eu deformo ela, ó, aqui é a posição de equilíbrio da minha mola, tá? Normal, se ninguém fizer força, ela tá ali, ó, a mola não deformada. Então tá aqui na posição não deformada dela. Agora eu estou comprimindo, comprimi, fiz uma força, empurrei, 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 até ela chegar nessa posição aqui, ó. O quanto eu comprimi ela? Eu comprimi essa distância aqui que eu chamo de x, tá? Então a força elástica é dada por é igual a constante elástica vezes a deformação da mola, que é o x, é o quanto ela foi comprimida, tá? Então, quando eu soltar isso aqui, vai fazer uma força sobre esse objeto, empurrando esse objeto para frente, ok? Só peço para vocês, sempre que calcular isso, tomarem um cuidado. Qual é o cuidado? A constante elástica é a medida Newton por metro, tá? E a elongação, nesse caso, tem que estar em metros. Ah, professor, mas pode estar em Newton por centímetro? Pode. Só que, nesse caso, a elongação tem que estar em centímetros. Tem que estar sempre nas mesmas unidades. Se usar unidades diferentes, vai dar o quê? Errado. Ok? Então, essa aí é a força elástica. Ó, ali a minha força comprimindo, né? Aqui o Fzinho tem a força comprimindo e a força elástica vai empurrar nesse sentido contrário, tá? Agora, só isso aqui é importante porque a gente vai discutir esse sinal. Por que menos aqui? Né? Essa força da mola a gente chama que é uma força restauradora. Por que uma força restauradora? Ó, o meu movimento veio para cá, eu deformei o meu X para cá, certo? Para onde vai apontar a minha força elástica? Para o outro, no outro sentido, tá? Então, por isso que tem esse sinal aqui negativo, né? Porque essa elongação aqui, ó, se ele veio para cá, vamos dizer que veio no sentido negativo, dizendo que esse do lado esquerdo é negativo.
né? Então, se veio para cá, ele tem um sinal negativo, só que a força elástica vai ter um sinal positivo. Caso contrário aqui, ó, se eu puxei minha mola, ela veio para cá, né? O meu X tem um valor positivo, só que a minha força elástica vai ter um valor negativo, né? Sempre no sentido oposto ao movimento. Por isso que eu tenho esse sinalzinho de menos aqui, tá? Porque a força elástica é uma força restauradora. Ela sempre tenta restaurar a posição de equilíbrio dela. Ela sempre quer ficar aqui, ó. Se ela tá para cá, ela empurra de volta. Se ela tá para o outro lado, ela tenta puxar para voltar sempre na posição de equilíbrio, tá? Por isso que é uma força restauradora. E nós temos a força de tração ou tensora, né? Essa força de tração a gente chama de T. A função dela é basicamente o quê? Transmitir a força de uma extremidade à outra. Quem está fazendo a força é o braço do menino aqui, ó. Só que essa força está sendo transmitida por essa tração aqui, ó, até o carrinho, né? A gente tem, sendo no carro, tem um eixo de tração, tá? Por quê? Porque ele transmite a força do motor para as rodas. Aqui o menino está transmitindo a força do braço para o carrinho. Então, isso é a tração, tá? A maioria das vezes é feita por fios, né? Também tem casos que pode ser por barras, algumas coisas desse tipo, né? Mas aqui a gente vai usar mais em fios. Aqui tem uns exemplos de força de tração, tá? Aqui, ó, um lustre amarrado no teto, eu tenho uma força de tração, tá? Ou seja, puxando esse lustre para cima, quem segura esse lustre, né? Porque senão ele tem uma força-peso para baixo, é a força de tração, para ele não cair. Se eu tenho aqui, ó, igual o caso do menino, estou puxando, quem está fazendo, puxando aqui, ó, a força de tração. E aqui eu também tenho uma força de tração. Eu observo que a força de tração ela tem sempre a mesma direção e a mesma direção e sentido do cabo, ok? Então essa aí é a nossa força de tração. Eu sei que parece meio complicado todas essas forças, né, tudo junto, mas a partir que a gente começar a fazer alguns exemplos, elas se tornam um pouquinho mais simples, tá? Depois eu vou passar uma lista de exercícios para vocês, e aí depois a gente vai trabalhar, né, nas próximas aulas, né, aplicações de exercícios, porque para vocês entenderem como que essas forças realmente funcionam, ok? Uma água para descansar a voz. Então aqui, ó, aqui tem os cabos e fios. Vou pular para um outro exemplo. Deixa eu... Não, só isso aí é só para assustar vocês. Vamos ver, fazer esse exemplo aqui, ó. Então, o exemplo do Paul, ou Paul, acho que é Paul. É um montanhista que cai acidentalmente em uma geleira e fica dependurado por uma corda presa a seu companheiro Steve antes do segundo fazer uso do seu piquete, né? Que é o piquete é para os montanhistas usam para para se travar no gelo, né? Aquela tipo uma machadinha com uma ponte aguda que trava no gelo. Steve escorrega sem atrito pelo gelo. Encontre a aceleração de cada montanhista e a tensão na corda. Steve, Steve tem massa de 90 quilos e Paul tem massa de 70 quilos. Tá? Então, eu tenho as massas e tenho o que está acontecendo ali. Então, só vamos entender aqui. Ó. O Paul está caindo e o Steve está aqui em cima, na horizontal, e ambos estão amarrados por uma corda. Então, quando o Paul cai, ele acaba puxando Steve. Tá? O Steve não tem força de atrito, então já é uma força a menos para a gente se preocupar, né? Mas primeiro a gente vai tentar entender quais as forças que estão ali relacionadas. Então, primeiro a gente chama, para fazer essa análise, a gente chama esse procedimento de diagrama do corpo livre, ou seja, a gente vai ver as forças que estão sobre cada corpo desse aí. Né? O corpo é o Steve,
E o Paul? Ah, professor, mas tem um morto? Não, o corpo é só maneira de falar, tá? Corpo, objeto, então não se preocupe que eles estão vivos ainda. Se o Steve conseguir se trancar ali, eles vão continuar vivos. Então, primeiro vou analisar o diagrama de corpo livre do Steve. No Steve eu tenho a força-peso, que aponta, né, para o centro da Terra, para baixo, e ele está sobre uma superfície, eu tenho a normal apontando para cima, tá? Nesse caso é bom, porque como eles estão sobre a mesma superfície e não tem nenhuma aceleração, a normal e a força-peso, elas acabam se cancelando, né? Então, essas forças aí, depois a gente vai ver que elas acabam nem entrando na nossa conta. E eu tenho mais uma força, que é a força de tração da corda, tá? Que puxa para cá. Agora, vou analisar o diagrama de corpo livre do Paul, que eu tenho a força-peso, né, puxando ele para baixo e tenho uma corda tentando segurar esse montanhista. Então, tenho essas duas forças ali em cima do Paul. Agora vamos começar a decompor essas forças, tá? Então a gente vai decompor em Y e X. Primeiro a gente vai fazer a soma das forças, né? Porque o importante é a gente vai ter que somar todas essas forças, tanto em Y e em X. Então vamos começar, ó. Por que a soma das forças é importante? Porque com o somatório das forças eu consigo calcular a aceleração que eu estou querendo. Então vamos lá calcular o pull. Então o pull Fy ele tem a força de tração e a força peso, tá? Só que, ó, vocês observem que quando eu coloquei a força de tração e a força peso, elas têm sinais diferentes. Por que tem sinais diferentes? Claro, para onde a força de tração tá apontando? Para cima. Para onde que a força peso está apontando? Para baixo. Então, por isso que ali nesse caso, eu coloquei elas com sinais diferentes. Tem mais alguma força ali no Y? Não. Então, essa força vai ser igual à massa. A massa de quem? A massa do Paul, que é que tá, a gente está analisando o corpo apenas do Paul. Fez a aceleração. A aceleração aqui, ó, botei negativa, por quê? Porque está para baixo é negativo. Ó, o eixo Y apontando para cima é positivo. Então, se tudo que aponta para baixo, o Y é negativo, tá? Tudo bem? Então, ali, ó, só mexi um pouquinho ali com as coisas, as unidades ali e coloquei ali a força-peso que eu posso calcular, né? Como que eu calculo força-peso? Massa vezes gravidade. Então, a massa do Paul vezes a gravidade no local, né, que vai ser 9,81. Depois a gente vai colocar ali. Tranquilo? Então, essa primeira equação aqui, ó, eu gravei, ó. Vou guardar, por quê? Porque eu ainda não consigo resolver ela porque eu não tenho a tração. Então, eu armazenei essa equação aqui, ó, tá? Então, essa aqui é a equação do Paul, que eu chamei de 1. Agora, eu vou analisar quem? O Steve. O Steve, vou fazer a soma na vertical, né, que é na direção Y. Então, eu tenho a força Y, que é igual a massa, né, vezes a aceleração, nesse caso ali, né, eu tenho a normal menos peso, né, que é na vertical, né, então, ó, tenho normal apontando para cima e a peso apontando para baixo, né, igual a massa vezes a aceleração. Mas qual é a aceleração na vertical? Ela não tem aceleração, porque ele está acelerando apenas na horizontal, tá? Ah, mas o Paul estava na vertical. O Paul, sim. Mas o Steve está acelerando apenas na horizontal. Então, essa aceleração ali vale zero. Então, a normal e o peso têm o mesmo valor, tá? Ou seja, a normal e o peso, nesse caso do Steve ali, ela tem o mesmo valor.
Então, isso aí eu só estou mostrando para vocês, ele não vai nem entrar na conta, tá? Mas é importante a gente fazer essa análise para a gente saber como que é feito, porque tem horas que essas forças ali não vão atuar, não vão ser importantes para resolver meu exercício, tá? Porque elas acabam se anulando uma com a outra, tudo bem? Então, nessa primeira etapa, esse exercício eu vou fazer, né, bem simplificado. Depois a gente vai ver que a gente vai discutir eles, porque é normal vocês terem um pouco de dificuldade, vocês vão ver que depois eles se tornam bem mais simples, né? Sem fazer toda essa análise. Agora, vamos para a horizontal. A horizontal também, né? Vamos botar ali, ó, o somatório das forças em x é igual à massa que o Steve fez a aceleração dele. Qual é a força em x? A única força que eu tenho em x aqui no Steve é a tração. Então, a tração é igual à massa de Steve vezes a aceleração. Essa equação vai nos ajudar, né? Então, agora eu tenho a equação 2. Então, aqui, ó, eu tenho a equação 1 e a equação 2. O que eu vou fazer? Quem está me trancando tudo, que não está deixando calcular minha aceleração, porque eu não tenho valor, é a tração. Só que agora eu consigo fazer a substituição, porque, ó, substituindo a equação 1 em 2, eu vou eliminar a tração. Então, ó, observe que no lugar da tração na equação 1, eu botei quem? A massa do Steve fez a aceleração. Observem que eu considerei que as acelerações ali do Steve e do Bow, nesse caso, sejam iguais. Por que eu considero isso? Tá? Pelo simples fato que ambos estão amarrados. Então, se um acelera com, vamos dizer, um exemplo, 2 metros por segundo, o outro também vai ter que acelerar com 2 metros por segundo, porque um e o outro está amarrado. Tá? Então, a aceleração ela tem que ser a mesma para ambos, tudo bem? Opa, então vamos aqui, ó, passo a passo. Então, aqui eu substituí, né? Agora eu vou fazer, né? Só vocês estão observando ali o que eu fiz. Passei o que tinha o outro lado e o que tinha a gravidade, eu passei para esse lado daqui, tá? Agora ficou bem simples, porque eu tenho todos esses valores, né? Agora eu só preciso fazer o quê? Substituir os valores, tá? Isso é mais um passo matemático, quem quiser pode fazer, tá? Que é botei em evidência a aceleração, que é igual para os dois, né? Então só fiz mais esse passinho, agora a gente pode substituir os valores. Isolei ali a aceleração e agora a gente pode substituir os valores, tá? Então a massa de Paul vale quanto? 70. Gravidade vale 9,81. A massa do Paul 90, a massa do Steve 90 e a massa do Paul 70. Resolvendo isso aqui, né? Nesse caso você pode usar a calculadora, né, para resolver essa continha. A gente vai encontrar que a aceleração é igual a 4,29 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, o Paul vai cair com uma aceleração de 4,29 metros por segundo ao quadrado e vai puxar o Steve com a mesma aceleração, tá? Então, Paul e Steve estão com a mesma aceleração porque estão amarrados, estão conectados um ao outro, ok? Terminou o exercício? Claro que não, porque ainda falta eu calcular a tração. Mas olha como é simples. Tem duas equações para calcular a tração. A 1 e a 2, ambos têm a tração. Qual que eu vou pegar para calcular a tração? Sou uma pessoa esperta, vou pegar a mais simples, né? Que é a equação 2. Então, para calcular a tração nesse caso, basta eu substituir ali, ó. Ou seja, a massa do Steve, que é 90, vezes a aceleração que ele está se movimentando, que é 4,29, que vai dar 386,1 newtons. Então, essa é a tração na corda. Ah, professor, mas se a tração aqui é a mesma? É a mesma. A tração em toda a corda vai ter o mesmo valor, tá? Então, tanto aqui
como aqui, o valor da atração é a mesma. Então, basta eu escolher um lado e calcular que o valor da atração é o mesmo em qualquer parte da corda. Tudo bem? Terça-feira, né, então a aula termina por aqui, né? Terça-feira eu vou fazer um atendimento para quem tiver dúvida e tirar as dúvidas, tá? Claro que se vocês tiverem dúvida, podem mandar para o WhatsApp, que eu respondo, tá? O WhatsApp é mais dinâmico, é mais rápido, então a resposta sai mais rápida, tá? Então pode mandar lá no WhatsApp que eu respondo. Eu passei meu número, tá? Já nos outros ali. Não passo aqui porque não vou saber digitar aqui, tudo bem? Mas quem quiser pode mandar por WhatsApp as dúvidas. Eu vou deixar uma lista de exercícios para vocês também, né, tentarem fazer. E a gente vai trabalhar nas próximas aulas esses exercícios. Tranquilo? Então, o infográfico eu peço que vocês me mandem até dia 9, tá? E a lista de exercícios eu vou deixar mais para frente até dia 30, porque a gente vai ir trabalhando com elas juntos, para vocês irem tirando as dúvidas e aprendendo, né, a trabalhar com essas forças que força, não se preocupe, não é um assunto mais trivial, né? É um pouquinho complicado, tá? Porque ela precisa de uma análise, e essa análise a gente só aprende fazendo, só aprende a fazer fazendo. Então, por isso que a gente precisa trabalhar com bastante exercícios para conseguir fazer uma boa análise, tá? Tento fazer as aulas mais dinâmicas, mais rápidas, porque eu sei que não vai ser fácil para vocês ficarem 2 horas na frente do computador. Então, espero que vocês tenham gostado da aula e qualquer dúvida a gente está aí à disposição, ok? Então, boa semana a todos e fiquem em segurança. Abraço a vocês.